Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Falando de Sustentabilidade. Nosso convidado de hoje é o Dr. Nabi Henrique Schrein, uma autoridade na área de terrenos de marinha, na área de assuntos relativos ao patrimônio da União. O Dr. Nabi é um catarinense, advogado catarinense, especialista em direito imobiliário, sócio do escritório Schrein e Schrein Advogados, presidente do Instituto Brasileiro de Terrenos de Marinha e é superintendente de patrimônio da União em Santa Catarina. O Dr. Nabi também ocupou cargos de relevância nacional em Brasília. Dr. Nabi, é uma satisfação recebê-lo aqui. Quando o senhor esteve na Superintendência de Patrimônio da União, o senhor administrou um patrimônio de cerca de 5 bilhões em imóveis públicos da União e, portanto, uma responsabilidade muito grande. É um prazer enorme recebê-lo. Abro a palavra para a sua apresentação. Satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, Daniel. Para mim é uma grande honra estar aqui. Quero deixar aqui o meu cumprimento a você, principalmente, minha gratidão pelo convite, né? E também a quem nos assiste, quem vai acompanhar esse bate-papo. Eu fico sempre muito honrado em saber que as pessoas param para me ouvir, porque eu digo que o maior ativo que nós temos, e é o que é mais escasso hoje em dia, é o tempo. Né? Então, exato. Alguém que dedica um tempo para parar, para te ouvir, ela está deixando de estar com o filho, deixando de trabalhar, deixando de fazer outra coisa para te ouvir. Então, eu sempre me sinto muito honrado com isso. E uma reflexão que eu já faço de cara aqui, quem acredita na história da carochinha, que terreno de marinha um dia vai ser extinto, esquece. Porque se um estado apenas, um estado pequeno da federação, administra 5 bilhões de patrimônio, imagina o quanto de renúncia que o governo federal faria na extinção dos terrenos de marinha. Então... E os tempos mudaram, né, Nabi? Antigamente, o arcabouço legal para essas áreas era de um jeito. E hoje, com o advento das novas regras aprovadas no Congresso, os governos que foram alterando as regras também, eu queria aproveitar para concluir que tu falasse da tua passagem pelo órgão federal. Então, eu te faço uma pergunta central, um conceitual para quem está nos assistindo. O que são terrenos de marinha? Perfeito. Essa é uma dúvida muito comum, porque as pessoas me ligam e dizem assim, poxa, Nabi, mas o mar está a tantos quilômetros longe daqui. Aqui não é terreno de marinha, pode ser. Em Blumenau tem terreno de marinha. Como assim? Por quê? Porque terreno de marinha é uma zona de 33 metros contado a partir da linha do pré-mar das marés máximas do ano de 1831. Não é de hoje, não interessa onde é que o mar está hoje. E por que 33 metros? Aí tem uma discordânciazinha, mas a doutrina majoritária diz que era o tamanho exato que a esquadra real ocupava, com a sua infantaria, com o seu exército, com a sua cavalaria. Então, por isso que também acompanha a evolução das marés. Porque se o exército está caminhando aqui pela costa, porque nós estamos falando da época do Império, sim, segurança nacional, ele precisa andar toda a costa. Se ele está andando pela costa e encontra uma área alagada, o que ele faz? Ele tem que contornar essa área. Por isso que acompanha a evolução de maré. Mas isso era na época do Império. Por que continua existindo hoje, então? Por conta que é uma grande fonte arrecadadora. Exatamente. Então, muita gente imagina que tem relação apenas com praias ou com marinha do Brasil. E isso é uma crença popular que é quase fictícia. Perfeito. Né? Então, essa ideia de que é a marinha que administra é muito mais difundido do que você imagina. Sim. Sai em jornal isso. E a Marinha, as Forças Armadas Marinha, quando ela quer usar alguma área da União,
ela vai até a Superintendência do Patrimônio da União, que é o órgão responsável pela administração dos bens da União, e pede solicita para usar determinada área. Óbvio, as Forças Armadas, as autarquias, depois que eles têm aquele imóvel na sua unidade gestora, ele tem autonomia para administrar. Mas para fazer essa cessão é a SPU. Então, quem comanda os terrenos de marinha é a Superintendência do Patrimônio da União, e o nome terrenos de marinha é apenas um nome. Um nome de fantasia, vamos dizer assim. Um nome de fantasia, boa. Mas, doutor Nabi, eu ouvi falar ao longo dos anos que em estado de guerra a Marinha e as Forças Armadas já têm a liberdade ou o domínio para usar as praias. Isso é verdade? Como é que é? É porque, além dos terrenos de marinha, existe o conceito que nós falamos da zona de segurança, que é diferente atualmente da área do terreno de marinha. Porque pensa o seguinte, essa linha de 1831, atualmente ela pode estar dentro do mar ou muito adentro na costa. Então, o que eu tenho de terreno de marinha? É da linha de 1831 em direção ao continente até dar 33 metros. Da linha onde estava em 1831 até chegar ao mar, eu tenho o que nós chamamos de acrescido de marinha, que também é administrado pela União. Até mesmo um aterro, por exemplo. E aí, fugindo um pouquinho aqui da tua pergunta, mas uma coisa que é muito interessante, o governo do estado, quando fez o aterro da Via Expressa Sul, ele, no ideário dele, pensou o seguinte: eu que estou pagando a obra, eu vou usar. Então, ele vai até a SPU, pede para executar a obra, porque tem uma interferência no Patrimônio da União, a SPU autoriza, e depois, para usar, o governo do estado tem que voltar e pedir para a União para a cessão da área. Tem que voltar a pedir a cessão da área. Exatamente. Bom, na verdade, tu já respondeste exatamente a minha segunda pergunta, porque eu ia perguntar qual é a origem histórica e por que ele continua existindo até hoje. Quer dizer, exatamente lá... Não, mas eu posso até aprofundar. Queres complementar? A origem histórica, pasmem vocês, vem das ordenações filipinas. Olha só. Do ano de 1603, para proteger as salinas reais. É um conceito que surge em Portugal, mas permanece só no Brasil. É a exclusividade brasileira, terreno de marinha. Hein? Então é bem muito diferente do que o imaginário popular pensa, né? Bom, tem uma outra pergunta também que é básica, e toda pessoa, todo cidadão, principalmente quem é leigo no assunto, e é quase todo mundo, como identificar se um imóvel está em terreno de marinha? Aí, Daniel, eu vou responder igual o manezinho da ilha, vareia. Porque eu tenho Depende, né? Eu tenho terreno de marinha, às vezes, na Trindade, 3 quilômetros longe do mar. Olha só. Agora, o alto da cabeceira da Ponte Hercílio Luz não é terreno de marinha. Que contrassenso, como pode? Se a cabeceira da Hercílio Luz é muito mais perto do mar do que a Trindade. Porque lembra o que eu falei da elevação das marés? Sim. A maré jamais bateria lá no alto da Hercílio Luz. Então, por exemplo, o Costão do Santinho praticamente não tem terreno de marinha, porque é um aclive muito acentuado. Já se eu tenho uma baixada, uma vala onde a água poderia adentrar, o terreno de marinha adentra. Por isso que quando a gente abre o mapa,
da SPU, ou próprio já o portal de Florianópolis, a gente vê, às vezes, a costa num formato e a linha tomando outro formato. Se você for ver, é por conta do relevo, do acompanhamento do relevo. E aí eu citei na outra pergunta e acabei esquecendo de responder. Por que tem terreno de marinha em Blumenau? Porque rios que sofrem influência de maré, as margens também são consideradas áreas da União. Então, temos esse detalhe. É uma característica diferente daquela que se imagina, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Ou melhor, ela vai além daquilo que muitos imaginam. Isso. O que significa ser foreiro? Ser foreiro é quem detém um direito real. Resumindo, muito resumidamente, se eu estou num terreno de marinha ou suspeito estar num terreno de marinha, qual que é o meu primeiro passo? Buscar a SPU, pedir uma declaração de domínio. Essa declaração de domínio vai vir dizendo se é ou se não é terreno de marinha. Se for terreno de marinha, eu tenho basicamente duas modalidades de uso: a inscrição de ocupação e o aforamento. Eu digo que a inscrição de ocupação é o primo pobre e o aforamento é o primo rico. Por quê? O primo pobre é mais fraquinho, ele me dá menos direito, ele, como o próprio nome diz, ele é uma mera ocupação. Juridicamente falando, é um título precário, resolúvel a qualquer momento. Como um aluguel. Como um aluguel. Tanto é que você paga uma taxa maior do que no aforamento. Só que você não paga nada para entrar. No aforamento, que é o primo rico, que é mais robusto, é um direito real, você vai ter o domínio de 83% da área, enquanto a União fica com a parcela de 17%. Só que, para eu ter direito a este direito real, eu tenho que indenizar a União por esses 83%. Por isso que muitos dizem que é recomprar a área, né? Porque eu tenho que pagar a União. Então vamos pensar o seguinte: se eu tenho um imóvel e eu quero fazer uma incorporação imobiliária nele, certo. Obviamente eu preciso ter o aforamento. Por quê? Eu preciso ter um direito real para poder fazer o financiamento bancário. Porque senão, se eu só tenho a ocupação, não serve não serve o sistema financeiro. Não, porque como é que o sistema financeiro vai botar um ônus real sobre aquele imóvel, sendo que o real proprietário, que é a União, sequer está participando do negócio? E aí, entrando um pouquinho mais no teu nicho, tem um detalhe interessante também, que eu não posso fazer aforamento em área de APP. Em área de preservação permanente, não pode. Já a inscrição de ocupação, eu faço. Então, Nabi, se eu tenho uma área grande que tem um pedaço de APP, acabou, não faço mais aforamento? Não, existe uma estratégia. A gente faz a inscrição de ocupação da área toda primeiro, depois a gente retira a área de APP. Por que a gente faz a inscrição de ocupação toda primeiro? Porque de alguma forma eu vou querer usar aquilo. E se eu não estiver regular na SPU, eu não vou mais poder usar. Então eu regularizo a área como um todo primeiro e depois eu faço o aforamento só do que sobrar. Lembrando um detalhe muito importante, Daniel, que o uso de um terreno de marinha sem estar regular na União enseja uma multa de 10% ao mês. Sim. Então hoje eu vou fazer uma casa, eu vou fazer um prédio ali em Canasvieiras, Jurerê, Balneário Camboriú, Itapema, e é pertinho do mar. Eu chego lá, vou comprar o terreno e eu preciso então fazer um checklist de quais autorizações eu vou precisar para construir, para empreender ali, para fazer meu empreendimento. E então, o primeiro passo que o sujeito, o cidadão, o comprador, o empreendedor vai ter que fazer em relação a essa questão do SPU, essa questão do terreno de marinha. O que é que tu orientas que seja o primeiro passo para o empreendedor, para o cidadão, seja que vai fazer uma casa, ou seja que vai fazer um empreendimento,
tu já explicasse muito bem as duas modalidades. Inclusive, eu ia te comentar que a mais precária, que é a do primo pobre que tu falou, é a RIP, né? Que os popularmente... dois são RIP. Os dois são RIPs. Um é o aforamento perpétuo, quer dizer, definitivo, também se chama de RIP. Porque o RIP significa Registro Imobiliário Patrimonial. É um número. Aí eu tenho o RIP Ocupação e eu tenho o RIP Aforamento. O RIP Aforamento. Então, o aforamento é aquele mais definitivo, que te dá condições de financiar, por exemplo, no sistema financeiro. Imobiliária, edificar unidades autônomas. Labi, nós sabemos que tem uma dinâmica nisso aí, né? O sujeito vai empreender, pode ser que ele não precise do licenciamento ambiental, por exemplo, dependendo de onde que ele vai empreender. Tem lugares que, dependendo da atividade, condomínio vertical em área costeira, por exemplo, se tiver tratamento de esgoto público já operando, pode até ser dispensado do licenciamento. Mas cada caso é um caso e hoje está cada vez menor a dispensa de licenciamento, mas está crescendo a licença ambiental por compromisso, que é aquela autodeclaratória. Assim como hoje é autodeclaratório o alvará do bombeiro, que antes era muito burocrático, Santa Catarina tem um sistema muito moderno de alvará para bombeiro, para os estabelecimentos em geral, tanto comerciais como residenciais. É moderno. Então, agora eu entro na pergunta específica, que é em relação à burocracia e esse passo a passo do cidadão. Sim. Então, como eu falei, comprou um terreno, quer empreender. Tá. Ou, melhor, antes de comprar, doutor Nabi? Antes de comprar, o que o cidadão, o sujeito tem que fazer antes de comprar, onde que ele tem que tirar essa informação relativamente à questão do patrimônio da União e o terreno de marinha? Perfeito. Daniel, primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro é que a SPU não está interessada no que você vai construir em cima. Quem vai lhe dar o que pode ou o que não pode é o plano diretor. Plano diretor, o uso do solo da prefeitura. O uso do solo é prefeitura. Tem cidades que diz que terreno de marinha é não edificante. O plano diretor de Florianópolis até o ano de 2022 dizia isso. Apesar de você sair e olhar a costa toda construída. Isso é uma conversa à parte. Já Balneário Camboriú, eu posso construir 80, 100 andares em cima do terreno de marinha que está tudo certo. Então, o primeiro cuidado é verificar o que o plano diretor diz, se é edificável ou se não é edificável. Se for edificável e eu quero construir a minha casa ou um prédio para alugar, por exemplo, a inscrição de ocupação basta. Porém, eu não recomendo, porque ela é mais frágil juridicamente. Mas quando é a última alternativa, a gente acaba fazendo a inscrição de ocupação. Se a minha intenção é fazer uma incorporação imobiliária, eu digo que o momento certo da gente entrar é na prospecção do imóvel. Prospecção. Por quê? Primeiro passo. Primeiro passo. Por quê? A regra do aforamento é que ele é pago, né? Então, que eu tenho que indenizar a União por aqueles 83%. Mas existem exceções. Por exemplo, se eu tenho uma cadeia dominial de título de cartório de registro de imóveis até o ano de 1946, eu tenho direito ao aforamento gratuito. Então, um exemplo aqui, hipotético, eu tenho um terreno aqui, que tem cartório de registro de imóveis, não chega até 46, eu tenho um outro imóvel aqui do lado, que tem o cartório que chega até 46, e eu tenho aqui o celular, vamos dizer, que é um outro imóvel só com posse. O que eu vou pagar por esse terreno, que eu vou ter direito ao aforamento gratuito, pode ser significativamente maior do que eu vou pagar por esses dois. Porque nesse aqui e nesse aqui,
eu vou ter que indenizar a União por 83% da área de marinha, não é da área total, é da área de marinha. Então, o momento da prospecção é muito importante. Outra coisa que é muito importante, o momento de fazer o projeto. Fazer o projeto. Por quê? Eu só posso construir unidade autônoma em cima da área de marinha se eu tenho aforamento. Agora, se eu vou construir áreas comuns, como estacionamento, piscina, churrasqueira, eu posso fazer com base na inscrição de ocupação. Então, influencia no projeto. Outro exemplo, né, são muitos detalhes que eu digo assim... É uma dinâmica... que não tem receita de bolo. Cada caso é um caso único. Mas, assim, por exemplo, no comercial, na hora da venda... A regra é que quem paga o laudêmio é 5% sobre o valor da venda, sempre que há uma transação onerosa se paga o laudêmio, a regra é que quem paga é o vendedor. Mas a legislação permite que essa responsabilidade seja passada para o comprador. Então, tu vê que a gente se envolve na prospecção, no projeto, na venda. Eu digo, tem que ser... Acaba interagindo com todas as áreas. É muito similar à questão ambiental, porque o licenciamento ambiental, ele te faz ter que consultar todas as outras áreas, o que você quer fazer, um loteamento, um prédio? Bom, preciso ver o anteprojeto para poder desenvolver o estudo ambiental. A gente precisa saber qual é a atividade que quer implantar. E aí você me perguntou, né, qual que é o primeiro passo? Eu sempre começo pela declaração de domínio. Pela declaração de domínio. A declaração de domínio para eu saber exatamente qual que é o tamanho da área de SPU. Muitas cidades já têm o geoportal, né, marcado, identificado, isso facilita. Do município. Dos municípios. Só que eu sempre busco a resposta oficial. Uma consulta, como tem em Florianópolis, por exemplo, tem a consulta ambiental, tem a consulta para a construção, tem 3 tipos de consulta. Uma que vai te dar o plano diretor, que vai te dar as restrições ambientais e vai te dar o uso do solo. Nesse sentido, eu estava vendo aqui que o livro do Dr. Nabi, que fala já... te agradecer pelo presente aqui que tu trouxeste, fala do caminho para regularização, ter rapidez e eficiência para o caminho. Hoje eu acho muito pretensioso esse título, porque é muito difícil. Mas o que eu te pergunto? Porque a gente tem orientado isso para muitas pessoas na área ambiental. Não comece a dar o primeiro passo sem falar com um profissional dessas 2 áreas muito importantes. Então, não basta o sujeito ter o guia prático, que é fantástico, fabuloso, se aprende muita coisa aqui. Mas, como os livros de direito, né? O senhor que é advogado, doutor Nabi, sabe que não é porque eu li um livro de direito que eu sou operador do direito. Então, eu preciso conversar, procurar um profissional justamente para não dar o passo errado. Perfeito. E o primeiro passo de um empreendedor é comprar ou fazer uma negociação e assinar um contrato. Perfeito. Então, a recomendação é que o profissional da área seja consultado, porque existe uma complexidade não pequena, por tudo que o doutor já colocou, desse primeiro passo. Sim. Porque ele tem uma série de desdobramentos, uma série de detalhes que o sujeito que precisa ser estudado. Sim. E aí, se o sujeito não tem, a gente tem visto muita gente chegar nossas redes sociais, no WhatsApp, enfim, o senhor que foi da área pública, a gente também. Então, a gente tem muita procura de pessoas, mas que já chegam a bomba enrolada, com a bomba estourada, o barco afundando. Mas viu, Daniel, isso é mania de brasileiro, né? O que eu falo para os meus clientes, o preventivo
é sempre mais barato e mais fácil de fazer do que o contencioso. Exatamente. Depois que a bomba... Antes. Então, assim, só que o fato tem muita coisa que já está aí, está acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Existe uma associação em Florianópolis que está com uma multa de 25 milhões de reais por conta de uma cancha de bocha. Uma cancha de bocha. Então, próximo da praia? Parece ser piada, próximo da praia. Parece ser piada, mas é fato. Então, o que fazer numa situação dessa? As multas de processos judicializados também, eu comentava com o senhor um caso há poucos dias, algumas semanas, se não me falha a memória, um caso em Joinville, tu deves lembrar disso, que é um processo de 25, 30 anos. Sim. Em terrenos da União, que acabaram por confusão da época, sendo licenciados ali em cima, vendidos ali em cima e tiraram da União. Resumo da ópera, os valores de multas já ultrapassavam 20 milhões. Sim. Né? Então, e o problema não vai terminar cedo. É um problema de longo prazo. E não resolve sozinho, né? E não resolve sozinho. Tem que saber o que está sendo feito para buscar uma solução eficaz. E muitas vezes tem. Só que o que acontece também? Muitas vezes, porque, vamos ser sinceros aqui, gente, você não precisa de um advogado para ir na SPU. Assim como, sei lá, você não precisa de um despachante para fazer a transferência do teu carro. Né? Mas se você for tentar fazer sozinho, a tendência é que dê errado. Porque é um conceito tão... E eu até comentava com o pessoal ali fora, hoje, acho que 70% dos meus clientes vêm de outros advogados. Porque é um tema tão específico, tão nichado, que bate lá no escritório dele, o que o advogado faz? Eu não vou parar para reestudar tudo isso, mas vale eu ligar para o Nabi e fazer uma parceria. Né? Então... É muito comum isso na nossa área também. Bom, as nossas áreas, elas são prima e irmã. Eu digo muito. Que não é a mesma coisa, mas é prima e irmã do ambiental. Eu tenho uma boa parte dos nossos clientes, eles são consultores ambientais, empresas de meio ambiente, que vêm até a gente e dizem, eu tenho um negócio aqui embargado, eu tenho um negócio aqui complicado, tu quer fazer parceria? Eu não entendo disso aqui, eu não consigo. E assim por diante. Então, a informação é a alma do negócio, vamos dizer assim, né? O conhecimento é a alma do negócio. Doutor, as taxas envolvidas nesse... Muita gente se assusta quando descobre que precisa pagar o foro. Sim. Taxa de ocupação e laudênio. As taxas, elas também têm variações. O que significa cada uma dessas cobranças? Como é que elas oscilam? Perfeito, vamos lá. No aforamento, então, eu tenho esse grande volume de dinheiro que eu tenho que dar na entrada, os 83%. Depois, anualmente, eu tenho que pagar 0,6%. Que, Nabi, não recebi o boleto, não preciso pagar? Claro que não, precisa pagar, é igual o IPTU. Então, você tem que ir atrás. Na inscrição de ocupação, você não dá essa entrada, vamos dizer assim, mas paga anualmente 2%. Em ambos, a cada transação onerosa, a cada vez que mudar a titularidade do RIP, eu tenho que pagar 5% de laudêmio. Se é uma transação não onerosa, por exemplo, uma cessão, uma separação e tal, eu não preciso pagar os 5% do laudêmio, mas permanece a obrigação, assim como na onerosa, de informar a SPU sobre a transferência de titularidade do RIP em um prazo de 60 dias, sob pena de multa. Então, não basta se preocupar com a taxa, tem que se preocupar com os prazos de comunicação com o órgão. Iniciando, então, o segundo bloco, o nosso tema agora são as polêmicas envolvendo
as ações judiciais, os processos de demolição, essa polêmica toda, tanto aqui na capital, Florianópolis, como em várias regiões litorâneas de Santa Catarina. Daí tem um número expressivo de imóveis localizados em terrenos de marinha, como se diz. E por que acontece isso? Doutor Nabi, muitos estão com a demolição, uma decisão para demolir. Outros estão sendo questionados em relação à própria propriedade, né? O uso. Outros têm deferimentos de empreendimentos que estão para ser construídos ali. Essa questão, o senhor já abordou no início esse assunto, queria que o senhor falasse mais a respeito dessa polêmica, dessa problemática envolvendo principalmente a capital, Florianópolis, Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, muitos processos judiciais, muitas horas de demolição, muitas pessoas, muitos clientes têm chegado, olha, eu tenho um processo e já tem decisão para demolir, o que é que eu faço? Enfim, poderias falar um pouquinho dessa questão? Posso. Daniel, uma coisa que é muito importante a gente diferenciar a gente comentou aqui lá no bloco anterior, a quem compete classificar uma área como terreno de marinha? A Superintendência do Patrimônio da União. Como que ela faz isso? Existe um rito legal que ela precisa cumprir etapas para classificar aquela área como terreno de marinha. Ela começa com o desenho técnico da linha e ela finaliza com a homologação da linha, que inclusive tem que passar por audiências públicas, que agora dia 17/6 vai ter uma audiência pública para discutir a linha em Florianópolis. 17/6, onde vai ser? Plenário da Assembleia. Plenário da Assembleia, da LESC. O porquê que é importante fazer essa diferenciação? Porque a linha não homologada, leia-se praticamente a ilha inteira de Florianópolis. Temos um pequeno trecho na beira-mar norte e a parte continental de Florianópolis que a linha está homologada, mas na linha não homologada há uma discussão jurídica muito severa sobre a produção de efeitos jurídicos da linha. Tanto é que quem está em linha não homologada não paga as taxas. Quem está numa linha não homologada, se for na SPU pedir um aforamento, não ganha. Mas eu estou falando aqui com muito cuidado, com muito zelo para não transmitir informações erradas, porque eu tenho uma firme convicção de que se a linha não está homologada, mas isso é uma tese, se a linha não está homologada, consequentemente eu não posso afirmar com certeza que aquela área é terreno de marinha, consequentemente a Justiça Federal não teria competência para processar e julgar aquele caso. Porque o que atrai a competência para a Justiça Federal? O fato de ser ou não ser terreno de marinha. Se a linha não está homologada, se a própria SPU me diz que a linha está errada, o que dá competência para a Justiça Federal processar e julgar? Nenhuma. Tem que ser na Justiça Comum. Mas tem um problema ambiental. É outra história. O problema é que nesses processos estão misturando os assuntos tudo num bolo só. Sim, e aí dá uma salada de fruta. Patrimonial está com ambiental e tá uma confusão sem fim. Então nós precisamos separar. Primeiro, fazer toda a estratégia, para quem está pelo lado do particular, fazer toda a estratégia preliminar de processo. De como vai ocupar e que instrumento vai requerer no próprio SPU, as modalidades. Quer dizer, tem todo um rito para se ter uma segurança jurídica. Outra coisa é o mérito, que pode ser direito urbanístico, direito ambiental ou direito patrimonial público. Né? Então,
nós não podemos botar tudo no mesmo balaio. Eu vou usar um ditado popular aqui que para o pessoal me entender e ficar bem claro. O bicho mais incrível do mundo é o pato. Porque o pato é o único bicho que nada, anda e voa. Mas o pato não é sinônimo de eficiência de nada. Porque quem quer fazer tudo não faz nada direito. Exatamente. Então, para não ser pato, quando eu me deparo com um tema complexo de ambiental, o que eu faço? Ô Daniel, assim assado. Porque o meu vai ramo... atrás da informação... Exatamente, porque o meu ramo, ainda que seja primo irmão, como a gente brincou, vai atrás de quem entende. É, exatamente, é por isso que o senhor é o mais procurado nessa área de terrenos de marinha pela sua bagagem, pela sua experiência. E não querendo te interromper, meu amigo, mas só para o pessoal ficar antenado, então eu vou reforçar que dia 17/6 vai ter essa audiência pública, porque a demarcação em Florianópolis vai retornar. E o Instituto Brasileiro de Terreno de Marinha, do qual eu tenho a honra de ser o presidente, estará lá. Porque nós precisamos nos posicionar... 17 de junho. 17 de junho na Assembleia. Porque também tem dois tipos de interessados nesse tema. Nós temos o particular, que tem o seu terreno, a sua casa na beirada da praia, que se perder a escritura, fica refém de ter que recomprar a área ou pagar. Mas, por outro lado... algo que ele achou que já era dono. Mas, por outro lado, eu tenho um empreendedor que quer incorporar na área e o que ele quer fazer de uma vez é aforar e tocar a vida dele. Então, para o incorporador, é melhor que a linha esteja homologada. Para o particular, às vezes, não. Então, nós temos... São situações diferentes. Na realidade, a situação é a mesma, os interesses são diferentes. Os interesses são diferentes. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e muita maturidade e muita franqueza na hora de debater. E é uma coisa que eu não tenho visto ninguém levantar. E eu tenho falado nas minhas palestras, nas entrevistas que eu dou, sobre isso. É um tema que precisa ser amadurecido. Mais difundido, mais debatido. Por quê? Se eu quero aquela linha homologada para poder aforar e incorporar, coisa que hoje eu não consigo, por que a SPU não faz a pedido? Tudo bem, tem uma decisão judicial que proíbe. Mas por que não se faz um acordo de cooperação técnica para homologar o trecho específico? Só que aí a SPU, Daniel, tem um severo problema hoje. Na época que eu era superintendente, nós tínhamos 98 servidores. Hoje a SPU tem 53. Nossa, diminuiu. Metade da força de trabalho. Como é que... Então, não é má vontade, eles simplesmente não dão conta. Não dão conta. Só em Florianópolis são 35 mil ARs que vão ter que ser expedidos. Imagina a enxurrada de processo administrativo e judicial que vai vir. Então, ao invés do Ministério Público ficar demandando contra os particulares que estão na orla, ele deveria era demandar contra a União para terminar de demarcar as linhas, coisa que não faz. Porque é inclusive previsto em lei, o artigo 2º, parágrafo 1º da lei 9736, que determina que a SPU, depois de concluído todo esse processo demarcatório, processo esse que está previsto na instrução normativa número 28, depois de concluir todo o processo demarcatório, ela precisa ir no cartório para abrir uma matrícula em nome próprio. Isso para quê? Para dar a ampla publicidade que está previsto na Constituição. Porque pensa o seguinte, eu sou a SPU e você é o particular que ocupa a área, certo? Eu te intimei, te notifiquei para ti sobre a demarcação da linha. Tu, como é muito esperto, vou me livrar dessa bucha enquanto não está demarcado, põe para vender. Galera da produção compra. Tipo,
eles não têm como ficar sabendo disso, porque está só entre eu e tu. Para ter ampla publicidade, eu, órgão federal, tenho que ir no cartório e abrir uma matrícula. Porque daí o terceiro de boa-fé não vai cair numa casca de banana. E a grande maioria das pessoas que estão em terreno de marinha adquiriram a área sem ter noção de que era um terreno de marinha. Exatamente. Eu acho que eu passei demais na conta aqui da resposta. Não, é isso aí. Vou me complicar com o MPF, ó. Aqui, ó, fazer uma... Mas é porque a gente tem que descortinar toda essa polêmica para que haja mais debate, para que haja mais amadurecimento da discussão. Aqui em Florianópolis, regiões como a Beira-Mar Norte, Coqueiros, Ingleses, Canasvieiras e Lagoa da Conceição costumam ser citadas. Essas áreas concentram muitos imóveis da União. Então, o imóvel, para ser vendido normalmente, quem possui um imóvel em terreno de marinha deve vender, financiar ou transferir esse bem sem grandes problemas. Aí é que está. O sujeito decidiu vender. Ele também tem que fazer uma pesquisa, porque quem for comprar... porque nós temos várias situações jurídicas. Nós temos a situação jurídica onde eu tenho o cartório, a matrícula do registro de imóveis que não cita nada de terreno de marinha. Eu tenho a matrícula de registro de imóveis, que é a grande maioria que cita que confronta com terrenos de marinha. Eu tenho algumas matrículas de registro de imóveis que fala que tem terreno de marinha, mas é um contrassenso, porque pela legislação, se eu tenho terreno de marinha, eu não posso ter escritura em nome de particular, mas acontece que tem. E eu tenho situações jurídicas onde o imóvel é apenas de posse. Cada uma dessas eu preciso dar um tratamento diferente, porque essa que não cita nada de marinha vai passar batido por todo mundo. Vai passar pelo cartório para incorporar, vai passar pelo banco para financiar, vai passar pela prefeitura, vai passar por todo mundo. Mas pode ser que daqui a 20, 30 anos se descubra que era área de marinha e tem um enrosco. Essa que cita, que confronta com o terreno de marinha, depende muito do estilo do cartorário. Essa manhã eu falei com o pessoal da produção que eu não poderia chegar mais cedo porque eu estava em outra cidade. Eu fui até essa outra cidade só para conversar com o cartorário, para ver qual tratamento que ele ia dar especificamente numa incorporação imobiliária. Então, que a matrícula cita que confronta com terreno de marinha, mas não cita que tem terreno de marinha. Então, eu até fiquei um pouco surpreso ali com a posição dele, mas enfim. A matrícula que cita terreno de marinha, ela em tese sequer poderia existir. Porque a matrícula particular, ela não é oponível contra a União. O que prevalece é o inciso 5º do artigo 20 da Constituição. Então, essa matrícula sequer poderia existir, mas o fato é que ela existe. Então, desse caso para cá, o que eu tenho que fazer imediatamente, sob pena de já ter lançado o empreendimento e não conseguir vender, não conseguir fazer mais nada? Eu tenho que correr atrás da União, eu tenho que ir atrás da SPU. E aí, meu amigo, o processo de aforamento é um processo que demora 4, 5 anos. Se você for lá no atendimento da SPU, eles vão dizer que demora 1. Eu duvido você me trazer um processo qualquer de aforamento finalizado em 1 ano. Um processo de inscrição de ocupação é 1 ano e meio, 2. Uma declaração de domínio que se demorava 30 dias está demorando 6 meses. 6 meses. O doutor, como se fosse aqui um resumo de aula, bem rápido, nesse aspecto. A diferença entre terreno de marinha e área da União, a área da União e terreno de marinha são coisas diferentes. Excelente pergunta, porque aqui no litoral a gente só se preocupa com terreno de marinha. Sim. Mas no interior adentro nós temos a extinta linha férrea. Avenida principal de Rio do Sul, avenida principal de Criciúma, é tudo área da União. Área da União. Porque passava a extinta linha férrea,
O que é operacional ainda fica com o DENIT, e o que não é operacional e não está na zona de segurança vai para a unidade gestora da SPU. Então, você que está no interior, saiba, você não está livre da SPU. Não está livre da SPU. Precisa ver se ou não é rio que sofre influência de maré, ou não é a área da extinta linha férrea, do DNOS, desses órgãos federais todos que vão sendo extintos ao longo da história. Não, mais do que nunca, a atualidade diz o seguinte: as pessoas não têm segurança, não têm chão firme para fazer negócio de imóvel. Por quê? Porque tem essas questões que muitas vezes elas não aparecem no geoprocessamento do município, ela não aparece no GeoCeuc do Estado, por exemplo, que o IMA utiliza, na base cartográfica do Instituto de Florestas, lá em Brasília. Enfim, são ferramentas diferentes de consulta e que muitas vezes elas mascaram ou elas não mostram determinadas coisas. Então, é muito importante o cidadão comum e o empreendedor do mais simples cidadão, que é proprietário de um imóvel, até o maior empreendedor, pesquisar com muita cautela essa questão. Então, terrenos de marinha e áreas da União têm diferenças grandes. Preste atenção nisso. Quais os erros mais comuns em compras e vendas, para encerrar esse bloco? O erro mais comum é achar que não precisa resolver a SPU, não precisa comunicar a SPU, achar que O erro mais comum, Daniel, é achar o seguinte: eu tenho cartório, eu estou resolvido. Tem uma escritura, estou tranquilo, estou seguro. Tranquilo. E a verdade não é bem necessariamente. Não necessariamente. Bom, eu queria dizer que perguntas, dúvidas, vocês podem mandar aqui nos comentários das nossas redes sociais, tanto do Instagram como do YouTube, tanto nas redes sociais nossas aqui, do Daniel Vinícius, como nas redes sociais do Dr. Nabi. E, Dr. Nabi, a questão dos terrenos de marinha e a preservação ambiental, essas áreas também cumprem uma função ambiental, e eu queria fazer a última pergunta em relação a o que deve ser, aqui com a interface, com a questão da polêmica dos 300 de Restinga, né, que é um processo que já teve decisões que vão e que vêm, e que os estados e Santa Catarina tem muita polêmica aqui dentro nos órgãos municipais, no órgão estadual, em relação a essa questão dos 300 de Restinga. Perfeito. Qual a interface dessa questão com a área de marinha e com a área de patrimônio da União? Perfeito. Daniel, eu vou te dar uma resposta que vai te assustar. É zero. Porque o terreno de marinha não tem preocupação nenhuma com o ambiental. Tanto é que a SPU não dá pitaco em matéria ambiental. Quem vai dar pitaco é o órgão ambiental. Pode ser o municipal, se ligado ao Cisnama, ou o estadual, se o órgão municipal não tem. Porque é óbvio, eu falo isso para chocar, para chamar a atenção do público, é óbvio que um terreno de marinha ele tem que ter a sua conformidade ambiental, mas a SPU não se debruça sobre isso. Eu, particular, que sou interessado em ter a ocupação da área, que trago a informação do órgão responsável para dentro da SPU, porque o terreno de marinha e a área de APP, muitas vezes estão sobrepostas. Mas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Perfeito. Bom, se vocês gostaram desse episódio, se acharam interessante o assunto, além das perguntas nos comentários e nas mensagens box também, pode enviar. E tiver sugestão, a gente faz um episódio 2, número 2, se houver necessidade. Então, doutor Nabi, eu queria abrir para suas considerações, para o senhor fazer as suas colocações, seu merchandising, enfim, fica à vontade. Eu quero agradecer imensamente esse bate-papo gostoso que
Passou 1 hora como se fosse 10 Foi muito minutos, né? rápido. Acho que vai ter que ter o 2. Vai ter que ter o 2. Acho que vai ter Se que você ter. gostou, participe, manda a sua pergunta que a gente vem fazer o 2. Vem tratar de coisas específicas, concretas. O que eu gosto disso é chão de fábrica. Tanto é que o meu livro, hoje eu leio e até acho um pouco pretensioso da minha parte dizer que eu vou descomplicar terrenos de marinha. Né? Porque é bem difícil. É bem difícil. Mas eu uso as minhas redes sociais, o meu Instagram, que é ali o Nabi, que é NABIH, Terrenos de Marinha, né? Nabi Terrenos Vamos de Marinha. colocar na legenda depois. Para tratar desse assunto, muitas coisas que eu acho interessante, eu trago muitos temas. E o livro, que a edição física está esgotada, esgotou antes do lançamento. Não tem e-book digital para quem quiser Tem comprar no e-book digital? No Kindle, na Amazon, você encontra o digital. Ah, ótimo. Só então. que tem uma grande novidade. Primeira mão, ninguém sabe. Nem no Instagram, pessoal, eu botei isso ainda. Agora, em julho, em julho, eu vou tirar 1 semana de férias, para escrever a segunda edição revista e ampliada. E ampliada então, e mastigada, vamos dizer assim, né? Agosto, setembro. De agosto para frente nós vamos ter aí novidades. Mas quem quiser achar esse aqui, como não tem mais o físico, o impresso, e hoje todo mundo prefere, muitos preferem o digital, consegue na Amazon. Na Amazon consegue, mas eu achava que a turma ia preferir o digital. E me assustou que o livro esgotou o físico antes do lançamento. Eu tive que comprar uma caixa do meu livro para ter para o lançamento. Para poder ter. Muito bem. Eu agradeço imensamente quem acompanhou e especialmente ao Daniel por esse convite. É uma honra. Sempre que for acionado, estarei aqui para atendê-lo e atender as dúvidas de quem nos assiste. Doutor, foi uma satisfação. Eu acho que a gente precisar fazer o 2, as pessoas vão sugerir nos comentários, e mesmo que não venham a sugerir um episódio 2, as pessoas vão ver e rever esse episódio no YouTube muitas vezes. Isso é certo. Eu tenho certeza, porque é uma super aula, super intensiva, né? Então, agradeço a participação do Dr. Nabi, também foi uma honra para nós. Então, esse foi mais um episódio do Falando de Sustentabilidade. Agradeço a todos e até o próximo.